Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a professora Janes e hoje falaremos um pouco sobre múltiplos de um número natural e também sobre MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Eu já havia falado um pouco sobre múltiplos de um número natural quando eu falei sobre números primos e compostos. A introdução do vídeo de números primos e compostos foi múltiplos e divisores. Então, vamos falar mais um pouquinho para vocês lembrarem. Múltiplos de um número natural. Denominamos múltiplo de um número o produto desse número por um número natural qualquer. Um bom exemplo de números múltiplos é encontrado na tradicional tabuada. Então, eu coloquei uma tabuada aqui, do 2, que são os múltiplos de 2. Esses números resultantes da tabuada do 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante, eles são os múltiplos de 2, tá? Então, eu vou até colocar aqui, esse material eu vou deixar lá no material de apoio, tá? Então, aqui, múltiplos de 2. Então, os múltiplos são o resultado da multiplicação de um número pelos números naturais. Então, multipliquei o 2 pelo 0, que é um número natural, o 2 pelo 1, que é um número natural, o 2 pelo 2, o 2 pelo 3 e assim por diante. O múltiplo, ele pode ser dividido pelos números que foram multiplicados para obtê-lo. Então, por exemplo, o 2 é divisor de 0. E o 0 não pode dividir, mas enfim, é a única exceção, né? O 2 é divisor de 0. O que mais? O 1 é divisor de 2 e o 2 também é divisor de 2, porque 2 vezes 1 é 2. E olha que interessante, 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. Sempre resulta o número que foi multiplicado. Aqui, 2 vezes 5 é 10, porque 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. 14 é resultante da multiplicação de 2 por 7. Então, 14 é divisível por 7 e 14 é divisível por 2. Os múltiplos são divisíveis pelos números que foram multiplicados. Ok? A fim de facilitar, estabeleceremos uma notação para os múltiplos de um número, em vez de montar uma tabuada. Então, nós vamos escrever dessa forma aqui, 0, 2, 4, 6, que nada mais é que esses números que eu coloquei aqui, Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e assim por diante, tá? Uma coisa interessante também é que na tabuada a gente não precisa só multiplicar, a gente pode somar, A gente pode somar, vou fazer aqui, 0 mais 2, porque o número que eu quero aqui é 2, tá? Os múltiplos de 2. 0 mais 2 dá 2. Se eu somar 2 de novo, vai dar 4. Se eu somar 2 de novo, dá 6. Se eu sempre somar 2, vai dar o número posterior. Então, 8 mais 2 é 10, 10 mais 2 é 12, 12 mais 2 é 14 e assim por diante, tá? Então, a multiplicação, essa tabuada a gente pode obter tanto pela multiplicação quanto pela soma, tá? Fiz uns múltiplos de 3 aqui também, Todos esses números aqui, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e assim por diante, são os múltiplos de 3, tá? E aí, para não fazer desse jeito, a gente escreve desse jeito aqui, múltiplos de 3 é 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e assim por diante. E assim sucessivamente, tá? Então, múltiplo é o resultado da multiplicação. Isso que você precisa saber, ok? Destacar que a sequência tem infinitos elementos. Não acaba somente no 2 vezes 10, 20. Isso tem sequência. O 0 é múltiplo de qualquer número.
porque ele é o primeiro que vai aparecer lá, ó, na tabuada, olha lá, ó. 2 vezes 0 é 0, tá? Então, aqui o 0 vai aparecer, ele é múltiplo de qualquer número, assim como ele é múltiplo de 3, assim como é múltiplo de 4, de 5 e de 6. Então, ele é o primeiro número que aparece lá de múltiplo, tá? O único múltiplo de 0 vai ser o próprio 0. Porque 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 4 é 0 e assim por diante. Veja mais exemplos. Múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. A gente está somando 4 e começa com 0. Múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20. É a mesma coisa que 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E assim sucessivamente, infinitamente. E aqui também, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim também infinitamente, tá? Então, vamos agora para o mínimo múltiplo comum, que é chamado de MMC. O menor dos múltiplos comuns, excluído o 0, porque o 0 está comum a todos os múltiplos, né? De 2 ou mais números, chama-se mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Tem duas formas de encontrar, aliás, tem 3, tá? Mas uma eu não vou falar não, porque eu acho muito complicado. Eu não gosto de coisa complicada, eu gosto de coisa fácil. Que ninguém vai lembrar de coisa complicada, tá? Então, como encontrar o mínimo múltiplo comum? O método mais básico que pode ser usado para encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2 ou mais números é escrever os seus múltiplos até encontrar o primeiro que é comum a todos os números observados. Então, por exemplo, qual é o MMC de 4 e 6? Então, primeiro, eu vou escrever quais são os múltiplos do 4 e quais são os múltiplos do 6. Então, múltiplo de 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. E assim por diante. Múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E assim por diante. Muito bem. Agora a gente vai ver quais são os múltiplos comuns de 4 e de 6. Então, vamos ver o que tem em comum, tá? No 4 e no 6. Então, a gente tem em comum o 0... tem em comum o 12, tem em comum o 24, e nesses que a gente colocou, só esses, mas existem mais, tá? Bom, vamos colocar aqui, 0, 12, 24, etc. Tirando o 0, então, esquece do 0. Quem que é o menor múltiplo comum? Então, tirando o 0... o menor múltiplo comum é o 12. Então, 12 é o MMC de 4 e de 6. Simples assim, tá? Achou os múltiplos de 4, achou os múltiplos de 6, vê quais são os que estão nos dois, que são os comuns, tirando o 0, o próximo é o MMC. Vamos de novo, ó. Qual é o MMC de 6 e 10? Então, vamos lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36, etc. Múltiplos de 10. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40 e assim por diante. Quais são os múltiplos comuns de 6 e 10? A gente tem o 0, a gente tem o 30. Foram esses que a gente colocou ali. Então, 0, 30, a gente sabe que tem mais, mas não vai colocar. Tirando o 0, qual é o primeiro número que aparece? O 30. Então, o MMC de 6 e 10 é 30. Simples assim, viu, gente? Nada de complicado.
Processo prático para determinação do MMC por decomposição simultânea, porque tem um separado também, mas é aquele que eu não vou ensinar porque eu acho muito difícil, tá? Pelo menos, não é que é difícil, esse aqui é mais fácil, então eu prefiro ensinar já o mais fácil do que o difícil, entendeu? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar os dois números que eu quero determinar o MMC, eu vou até, acho que é o mesmo que a gente fez ali atrás, ó, 4 e 6, tá? Então eu vou pegar esses dois números, vou dividi-los assim, ó, separá-los por uma vírgula e vou fazer um traço na vertical. E vou fatorar, tá? Do jeito que a gente fez na semana passada. Eu só posso dividir pelos números primos. Vocês lembram quais são? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, tralalá. Então, vamos lá. Tem algum número aqui que é par? Sim, os dois. Então, eu vou dividir por 2. Tendo um número apenas, você já pode dividir por 2, tá? A gente sempre vai seguir a sequência dos primos. Então, vamos lá. 4 dividido por 2, sempre dividido, tá, gente? 4 dividido por 2 é 2. Então, coloco o 2 aqui, embaixo do 4, porque foi ele que eu dividi. 6 dividido por 2 dá 3. Tem algum número que dá para dividir por 2 ainda? Sim, o 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 2 não dá. Quando não dá, eu vou copiar o 3 aqui embaixo, tá? A gente não divide, a gente copia. Tem algum número que dá para dividir por 2 ainda? Não. Qual que é o próximo número primo? 3. Tem algum número que dá para dividir por 3? Sim, o próprio 3. O 1 não é primo nem composto, a gente copia, tá? 3 dividido por 3, 1. Chegou no 1 e 1, acabou. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esses números primos que estão aqui, tá? Então, como é que vai ficar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC é 12, tá? Então, olha, você pode até ver que nós fizemos aqui também, tá? E também deu 12, certo? Aí você vê qual que é o processo que você acha melhor para você, tá bom? Você acha melhor fazer os múltiplos? Ótimo, você fica à vontade. Vamos ver aqui, ó, 6 e 10. Vamos pegar o 6 e o 10 e fazer o traço da vertical. E vamos dividir pelos números primos. Tem algum número que dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo? Sim, porque os dois são pares. Então, vou dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Tem algum número que dá para dividir por 2 ainda? Não. Qual o próximo número primo? 3. Tem algum número que dá para dividir por 3? Sim, o próprio 3. 3 dividido por 3, 1. 5 não dá para dividir por 3, então a gente copia ele aqui embaixo. Tem como dividir por 3 ainda? Não. Qual o próximo número primo? O 5, então eu vou colocar o 5 aqui. O 1 eu copio. 5 dividido por 5, 1. Vamos lá? Multiplicamos agora os três números. Vamos fazer vezes aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Acabou o exercício. O MMC de 6 e 10 é 30. Como a gente já tinha visto aqui naquele exercício anterior. Tá? Ótimo. Professora, só dá para fazer MMC com 2 números? Não, dá para fazer com mais de 2 números. Pode ser 3, 4, 5, 6, quanto tiver. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. MMC de 5, 10 e 15. São 3 números. Para fazer pelo outro processo, você ia determinar o múltiplo de 5, o múltiplo de 10 e o múltiplo de 15. Como a gente fez aqui, ó. Tá? A gente fez com 2, você faz com 3 aqui. Aí vê quais estão em comum, né?
e tirando o zero, qual é o primeiro e determina. Eu acho que dá muito trabalho, eu prefiro fazer pela decomposição, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 5, 10 e 15. Faz o traço. Tem algum número que dá para dividir por 2 porque ele é par? Sim, o 10. Então, eu vou dividir por 2. 5 por 2 não dá, eu copio. Olha, vou até fazer a setinha aqui para você não esquecer, tá? 10 por 2 dá 5. 15 por 2 não dá porque é ímpar. Então, eu também vou copiar. Muito bem. Tem algum número que dá para dividir por 2 ainda? Não. Tem algum número que dá para dividir por 3, que é o próximo número primo? Bom, o 5 não dá, mas o 15 dá sim. Então, vou dividir por 3. O 5 eu continuo copiando. 15 dividido por 3 é 5. O 5 a gente sabe que é primo, então vou dividir por ele mesmo. Então, vai dar 1, 1 e 1. Tem que dar tudo 1 no final, tá? Chegou aqui, você vai multiplicar esses 3 números. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 é 30. Olha que facinho. Vou colocar aqui também que a gente copiou. Tá? Muito bem. Bom, onde que eu vou usar isso, professora? Você vai usar isso em problemas de repetição. Você vê que o negócio está repetindo. Por exemplo, esse problema aqui, ó. 3 viajantes de firma sairão a serviço no mesmo dia. Sabe-se que o primeiro faz viagens de 12 em 12 dias. O segundo faz viagens de 20 em 20 dias. E o terceiro faz viagens de 25 em 25 dias. Depois de quantos dias sairão juntos novamente? Então, aqui, ó. O primeiro, a cada 12 dias, religiosamente, ele está viajando. Então, ele repete 12 dias, 12 dias, 12 dias. Então, chegou no primeiro dia. Vamos supor, a gente pegou um mês, tá? Então, dia 0, ele viajou, dia 0. Professor, não tem dia 0. Muito bem, é só uma coisa fictícia, tá? Só para você entender. Primeiro dia ele viajou. Então, daqui a 12 dias, ele vai viajar de novo. Então, dia 12, né? Dia 1. 12 dias ele vai viajar de novo. Daqui 12 dias, ele vai viajar de novo. Daqui 12 dias, de 12 em 12 dias, ele viaja de novo, tá? Então, aqui deu 12, 24, 36. O outro vai viajar de 20 em 20 dias. Então, de vez de somar 12, vai somar 20. Então, vai ficar 20, depois 40, 60. Depois o outro, tá? Isso aqui nada mais é do que os múltiplos, tá? Múltiplo de 12, múltiplo de 20, múltiplo de 25, como você faria aqui, ó. Tá? Só que a gente não vai fazer por esse processo, a gente vai fazer pela decomposição simultânea. Então, olha lá, ó. Então, isso aqui é repetição. É isso que você tem que ter em mente, tá? Toda vez que o negócio tá repetindo, ó, repetindo de 12 em 12, repetindo de 20 em 20, repetindo de 25 em 25. Não tem nada de divisão aqui, tem multiplicação de dias. O que você vai fazer? MMC, tá? Depois de quantos dias sairão juntos novamente? Então, a gente vai pegar o 12, o 20 e o 25. Não é para pegar duas vezes o mesmo número, tá? Só uma vez só. 12, o 20 e o 25. E vai fazer a decomposição. Então, vamos lá. Tem algum número que dá para dividir por 2? Sim, porque tem pares aqui, ó. Então, vou dividir por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. 20 dividido por 2 é igual a 10. O 25 não dá, porque ele é ímpar. Então, a gente vai copiar aqui embaixo. Muito bem. Tem algum número que dá ainda para dividir por 2? Sim, o 6 e o 10 que continuam sendo aí pares. Então, vamos dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. E o 25 a gente copia porque não dá para dividir por 2 ainda, né? Muito bem. Tem número que dá para dividir por 2 agora? Não. E por 3? Por 3 tem, ó, o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 e o 25 não são múltiplos de 3, tá? Então, eu vou continuar copiando aqui.
Tem algum número que dá para dividir por 3 agora? Não. Então, qual é o próximo número primo? 5. Então, 5 dá, ó. 5 e 25 são múltiplos de 5. Então, vou copiar o 1. 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é igual a 5. Ótimo. O que mais? Faltou o 5, que eu vou dividir por ele mesmo, que é igual a 1. Acabou aqui. Uma dica. Toda vez que você tiver 2 e 5 para multiplicar, multiplique-os primeiro. Então, aqui, ó. Por quê, professora? Porque 2 vezes 5 é 10. E a gente sabe que, por exemplo, se eu quero multiplicar 32 por 10, vai dar 320, né? O que eu fiz? Eu copiei o 32 aqui e acrescentei o zero do 10. Então, a gente vai acrescentar zeros no final, tá? Então, aqui, ó. 2 vezes 5 é igual a 10. Eu vou colocar um zero aqui. Ah, professora, tem mais um 2 e um 5. Então, olha aqui, ó. 2 e 5 é igual a 10. Eu vou acrescentar mais um zero aqui. Quem que sobrou? O 3. Então, esse 3 eu coloco aqui. Olha que conta fácil de fazer. Melhor do que fazer 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Tá vendo que dificuldade? Quando a gente tem como facilitar as coisas, fica melhor. Você não acha? Então, aqui. Depois de quantos dias sairão juntos novamente? Então, todo problema tem que ter uma resposta. Toda pergunta tem que ter uma resposta, né? Resposta. Daqui a 300 dias. Pronto, acabou o problema. É melhor do que fazer múltiplo de 12, múltiplo de 20. Já pensou achar o 300 nesses múltiplos todos? Então, aqui, desse jeito, fica muito mais fácil. Tá bem? Em um clube, o presidente é eleito a cada 4 anos, o secretário a cada 3 anos e o tesoureiro a cada 2 anos. Se em 2020 houve eleição para os 3 cargos, em que ano isso ocorrerá novamente? Então, vamos lá. Vou pensar aqui, ó. O que está sendo repetido? Está sendo repetida a eleição, não é isso? Então, aqui, ó. O presidente é eleito a cada 4 anos. Então, 4 anos, 4 anos, 4 anos, tem eleição para presidente. O secretário a cada 3 anos. Então, 3 anos, 3 anos, 3 anos, tá tudo repetindo. E o tesoureiro a cada 2 anos. 2020, esse ano, houve eleição para os 3 cargos. Então, 4, 3 e 2. Eu quero saber quando que isso vai ocorrer de novo. Então, eu podia fazer pelos múltiplos de 4, múltiplos de 3 e múltiplos de 2, ver o que tinha em comum, tirando o zero, o menor deles é o múltiplo, né? Mas eu não vou fazer assim, vou pegar os 3 juntos e vou decompor. Tem algum número que dá para dividir por 2? Sim, então vamos dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 3 por 2 não dá. Então, a gente tem que fazer o quê? Copiar. 2 dividido por 2, 1. Ótimo. Tem algum número que dá para dividir por 2 ainda? Sim, o próprio 2. 2 por 2, 1. O 3, a gente copia de novo. Não precisa fazer a setinha, tá? Eu que estou fazendo para você não esquecer. E 1 a gente copia. Agora eu vou dividir por quem? Pelo próprio 3, porque ele é primo. 1 copiei, 3 dividido por 3, 1 e 1. O que eu faço agora? Multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 é a resposta? Não. Se em 2020 houve eleição para os 3 cargos, em que ano? Não é o ano 12. Isso ocorrerá novamente? Então, vamos lá, ó. 2020, daqui a 12 anos, eu vou somar 12. Quanto vai dar isso? 2032. Então, resposta do problema: no ano
de 2032. Ok? Último probleminha, pra gente terminar esse vídeo. 3 torneiras estão com vazamento. Da primeira, cai uma gota de 4 em 4 minutos. Então, cada 4 minutos cai uma gotinha. Da segunda, uma gota de 6 em 6 minutos. E da terceira, uma gota de 10 em 10 minutos. Exatamente às 2 horas, caiu uma gota de cada torneira. Em que hora acontecerá das 3 torneiras pingarem juntas novamente? Tá? Então, vamos lá. Ó. Eu quero saber o seguinte. Pingou 2 horas da tarde. Ou 2 horas da manhã. Acho que é 2 horas da manhã aqui. Eu quero saber quando é que vai pingar de novo as 3 torneiras juntas. Então, vamos fazer o quê? MMC do 4, do 6 e do 10. Então, 4, 6 e 10. Vamos lá. Dividiu por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Tem como dividir por 2 ainda? Sim, vamos dividir o 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 e o 5 não dá, eu copio. Qual o próximo número primo? O 3. Vou dividir somente o 3. 3 por 3, 1. O 5 não dá, eu copio. E agora eu vou dividir por 5, que é o único que restou aqui. Porque ele é primo também, tá? Muito bem, vamos multiplicar. Lembra da dica do 2 e do 5? Vamos fazer? Então, aqui, ó. 2 vezes 5 dá 10. Eu acrescento um 0 no final. O que sobrou eu multiplico. 2 vezes 3, 6. O 6 eu coloco aqui. É melhor do que fazer 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Tá? Então, faz assim. Muito bem. Em que horas? 60 horas? 60 o quê? Ó, o que tá escrito aqui? 60 minutos. Então, o resultado que tá aqui é minutos, tá? Não vai se enganar. Bom, às 2 horas caiu uma gota. Então, 2 horas. Mais 60 minutos. Você sabe que 60 minutos, quantas horas são? 1 hora. 2 horas mais 1 hora são 3 horas. Então, resposta do problema. As 3 torneiras pingarão juntas novamente às 3 horas. Viu como é facinho de fazer? Espero que tenha ficado bom para vocês esse vídeo, bem explicadinho. Assistam com carinho, tá? Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp, porque lá no Classroom é muito chato de explicar, não tem como explicar, tá? Me chama no WhatsApp no privado mesmo, ou lá no grupo, que daí eu faço um videozinho para vocês, tá? Das dúvidas que vocês tiverem. Faço com amor, carinho, porque eu tô morrendo de saudade e porque eu amo o que eu faço, tá? Fiquem com Deus. Boa semana de estudo para vocês. Fiquem bem, saudáveis, cuidem-se uns dos outros, tá? Logo, logo estaremos juntos novamente. Até a próxima.